vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, e a que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco, presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Curas. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual, que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da doméstica do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desativos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja a permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seguir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do teu amor puro, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para que sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso meio. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Antes de ler o tema da noite, eu vou fazer alguma reprise das coisas que a gente estudou, porque eu acho que isso faz importante a gente compreender a conclusão que a gente vai tentar chegar essa vez. A gente sabe que a nossa personalidade ela é constituída do ego e do self, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico desse jeito. E a gente pode também dizer que é constituída pelo nosso lado humano e nosso lado espiritual. É a mesma coisa. Então, entenda que a gente, dentro da nossa personalidade, nós temos com o ego a sua parte ignorante, que lhe falta conhecimento. Nós temos a sua parte de imperfeição, que é aquilo que leva ao lado da materialidade do ser, com as sensações que o corpo dá. E nós temos também, no nosso lado espiritual, onde está a nossa casa moralizadora, onde está o nosso divino. Então a gente vive mergulhado aqui numa consciência humana, onde o ego dá conta e propaga as coisas, e temos a nossa consciência divina, que faz nossa parte espiritual. Então todos nós somos desse jeito. Todos nós somos assim. Para você ter uma noção, quando a gente faz alguma coisa que exalta o nosso lado humano, nosso lado material, e que depois você vê que cometeu um erro, normalmente você mesmo diz para você, né, puxa, mas aquilo ali foi demais, eu não devia ter feito aquilo. É aí que está o conjunto do teu ego com a sensualidade e do teu self com a tua moralidade, conduzindo ao caminho correto da vida, sabe? Então, todos nós, como a gente sabe, fica mergulhado nesse mundo aqui onde predomina ainda o mal sobre o bem. Então, temos em volta da gente muitos irmãos com qualidades inferiores e também temos muitos irmãos com qualidades superiores. E a gente fica nesse meio mergulhado. O que é que os inferiores fazem? Eles, por serem inferiores, eles vêm justamente nos estimular do lado do ego, que é onde está a nossa ignorância e a nossa imperfeição. Nossa ignorância é tudo aquilo que eu tiro conclusão do que eu não conheço, eu estou sendo ignorante. Eu não conheço, mas eu tiro conclusão e das minhas conclusões eu cometo absurdos. Entende? E das minhas imperfeições, são aqueles apetites que o corpo me dá, que eu gosto de realizar e eu sei que aquilo ali lá, do ponto de vista espiritual, não é bom. Então, a espiritualidade inferior, ela vem sugerir a que eu entre nas imperfeições e na ignorância do ego. Porque se ele viesse sugerir o lado da espiritualidade boa, ele já não seria imperfeito, seria anjo da guarda. Então os inferiores vêm sugerir isso para que você se entregue para o lado ignorante, tirando conclusão do que você não conhece, ou que você se exalte nas qualidades humanas que o corpo te dá, com as sensações que chegam através das emoções que você sente. Então, eles sugerem meu lado imperfeito. É aí que está o que a gente chama das fases de sugestão, onde você percebe que tem algo que está te estimulando que não é bom.
está exaltando tua ignorância ou exacerbando as tuas imperfeições. Se você assimila, você se conecta com esses seres e fica mente a mente, fluidicamente unido aos outros. Isso forma o que a gente chama de intercâmbio mental. Então, o intercâmbio mental, na polaridade negativa, diz respeito a você ter aceitado sugestões que estavam estimulando aquilo que você não conhecia e que você tomou conduta, ou aquilo que você sabe que é imperfeito e se entrega para o que é perfeito. Depois que é feito esse intercâmbio mental, que é essa fase de sugestão do negativo, e que é feito esse relacionamento mente a mente entre aquele que sugeriu e você que aceitou, ele começa a interferir em você. Ele sai da sugestão e vai dar um passo mais adiante, interferindo em você. E ele vai interferir em quê? No lado positivo. No lado que está teu anjo da guarda. Aquilo que você construiu de edificante, ele vai interferir para destruir. Destruindo o que você tem edificante, você fica cada vez mais entregue ao lado negativo. Então esse reflexo da interferência é aquilo que a gente já viu, sabe? Ele vem te trazer desconfianças. Aquilo que você fazia correto, bonitinho, que está no teu pré-frontal, que está no teu superconsciente, aquilo que está na tua casa moralizadora, ele gera desconfiança, trazendo pensamentos que vão questionar o lado positivo que você já viu. E com essas desconfianças, eles começam a gerar inseguranças. Aquilo que você tinha certeza que era certo, que era bom, que era correto, que era produtivo, que era edificante, você começa a ficar inseguro. E com isso vai vir as doenças de pequena monta, porque você começa a absorver fluidos degradantes. E isso vão te gerando cada vez mais insucessos. Então, as coisas edificantes começam a ser desestruturadas. E as coisas que não eram edificantes, que você tem propensão para se comprometer através das suas ignorâncias, das suas imperfeições, vão ficando cada vez mais estimuladas. Entendeu? E com isso você começa a absorver fluido negativo. E esse fluido negativo vai interferir no teu temperamento, porque aquilo do teu temperamento, que diz respeito à tua intimidade, e que você não tem uma boa construção devido às dificuldades da tua individualidade das encarnações passadas, começam a vir à mão. Então você começa a entrar naquelas fases que a gente chama de transtornos neuróticos, onde você vai se exacerbar quadros de estresse, quadros depressivos ou quadros de transtorno de ansiedade. Então, entenda que o que ele faz é justamente isso. Tem um lado negativo que ele te estimula e que você gosta, porque está reforçando a tua imperfeição. Okay? Então, se você gostava de beber, você vai continuar bebendo. Gostava de falar mal dos outros, você vai começar a falar mal dos outros. Aquilo te dá prazer. Se você gostava de fofocar, você vai mandar fofocar. Aquilo é legal para você, entendeu? Mas tem a parte boa que você já tem e que começa a ser interferida por ele, sabe? E você fica nessa dicotomia, sabe? E cada vez se sentindo mais vulnerável, porque quando chegam os transtornos neuróticos, entende? Neuroses são transtornos da emotividade, em que a sua capacidade de consciência e a integridade da tua razão estão preservadas. Então, você pensa normal, você reflete normal, tem sua consciência, sabe da coisa, você tem noção da sua realidade, mas a sua emotividade, as emoções suas estão comprometidas. E aí que a coisa começa a ficar interessante. E é a partir daí que ele fala isso, que é onde a gente vai começar a estudar hoje. Ele diz o seguinte, que a gente viu a semana passada. A ação fluida dos desencarnados, em razão da maleabilidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou perversos, pela sua insistência, interferem no mecanismo do espelho.
complicando seu quadro com a indução inteligente, em telepatia prejudicial que facilita a simbiose com o anfitrião. Então, ele começa, essa intercâmbio mental, que começa a fazer telepatia, começa a ser cada vez mais intensa, sabe? E o que é interessante é que ele facilita a simbiose. E é essa palavra que a gente vai começar a estudar um pouco hoje, sabe? Para que você entenda, que é por isso que eu trouxe a definição. Simbiose, associação de dois seres vivos em benefício mútuo. Então, isso aqui significa vida em comum. É uma associação entre dois seres vivos que levam uma vida juntos. É aí que caracteriza o Padre Obsessivo. Então, são dois seres que vivem junto do ponto de vista mental. Você fica junto com ele mental e entenda que o nosso princípio mental ele é constituído de 3 grandes pilares da nossa inteligência: inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência volitiva. Então são 2 seres que ficam trocando ideias do ponto de vista cognitivo, entende? Com conhecimentos diferentes, mas conhecimentos esses que se alimentam um com o outro. São 2 seres, entende? Que ficam partilhando a sua emotividade. Por quê? Aquele lado negativo do encarnado, ele estimula para que aquela emoção ele comece a tomar cada vez mais conta dele, e ele se integra, vai se integrando e entregando para aquela emoção. Ele integra e se entrega de uma vez só. Entende? E aí que está o grande laço fluido nosso entre nós e eles, entendendo essa afetividade. E ao mesmo tempo que ele interfere na cognição e na afetividade, em consequência, a sua vontade, que é a sua parte de exercer o que, do ponto de vista cognitivo e afetivo, você escolheu, você coloca em prática. Então a sua vontade também fica comprometida, porque ela está em associação com ele. Ele estimula o que a sua vontade gostaria do lado negativo. E ele desestrutura o que a sua vontade sabe que deveria fazer do ponto de vista positivo. Então a coisa fica nessa simbiose, 2 seres juntos, convivendo, entende? E o que é interessante, né? Em um só corpo. 2 seres espirituais agindo em um só corpo. E aí a gente começa a fazer uma análise, né? Porque se você sofre, o seu corpo foi o que foi programado no mundo espiritual, se seu corpo está sofrendo a interferência de outro, ele vai começar a ser comprometido, porque se um só era programado para aquilo, tem 2, o peso aumenta, o corpo sofre mais, vai se desgastar mais. E aí você começa a sentir uma série de transtornos no teu corpo por uso e falta de fluidos que não era programado aquilo para você, sabe? Então você se desgasta mais facilmente nas coisas do dia a dia. Cansaço, fraqueza, dor muscular, dificuldade para dormir, tristeza, ansiedade, irritabilidade. Não é interessante isso? Pois é. Eu falei todos os sintomas de uma doença chamada de fibromialgia. Todos os sintomas. Aí para você ver como isso que a gente está estudando é comum no meio da gente. Transtorno de fibromialgia, a gente sabe que é transtorno do estresse. Isso sem falar dos transtornos de ansiedade, todo mundo conhece. Sem falar de depressão, todo mundo conhece mais ainda, né? Entende? Praticamente 1/3 da humanidade hoje sofre de depressão. Então é uma coisa muito grande, muito grave, sabe? Então,
a gente vive compartilhando, através dessa obsessão sutil, em um corpo só, dois seres espirituais que estão realizando processos cognitivos e afetivos, fazendo com que seu corpo seja usado pela vontade de dois, e isso vai sobrecarregar cada vez mais o corpo. E a coisa começa a ficar cada vez mais evidente. Então, o amigo faz o seguinte comentário a partir disso aqui, até agora, para ampliar nossa capacidade de estudo agora. Ele diz o seguinte: o processo vai se intensificando pela projeção de fluidos e pelo encarnado deixando que aconteça, havendo simbiose, isto é, um vivendo em constante sintonia com o outro. Chega um momento em que o obsessor não precisa estar presente e a sua ação ocorre telepaticamente. Então é isso que a gente estava tendo que pensar. Essa simbiose em que dois ocupam o mesmo corpo, sobrecarregando e exaltando cada vez mais as doenças que vão acontecer. Porque isso vai te gerando cada vez mais desconfiança, insegurança, doenças e insucessos na tua vida. Entende? E a coisa vai se complicando, a coisa vai se intensificando. Sabe? Ao ponto, como ele fala aqui, que chega um momento em que o obsessor já não precisa estar mais presente. Você está aqui, ele está lá, sabe Deus aonde? Nas trevas, mas toma conta mentalmente de você. Você não consegue se desligar mais telepaticamente. E para ele fazer isso, ele faz com segurança do que está realizando. Kardec, no livro dos médiuns, acho que é no capítulo 23 que ele fala da obsessão, ele diz que interroga um espírito que estava tomando conta da casa mental do encarnado. Acho que é no capítulo da fascinação, já entrou na fascinação. E ele diz: olha, mas por que você faz isso? Ele diz: eu procurava alguém que me identificasse com ele para que eu tomasse conta e ficasse vampirizando ele. E encontrei. Aí Kardec disse: mas eu vou orientar ele, eu vou instruir ele para que ele se liberte de você. Ele disse: faça, veremos quem vai vencer. Porque eu tenho certeza que ele está na minha mão e de mim ele não vai escapar. Então, entenda, Kardec deixa passar essas coisas no livro dos médiuns para que você compreenda a capacidade que ele tem de gerar ilusão, de gerar essa peculiaridade de tomar conta da tua casa. E isso é muito interessante, porque do ponto de vista médico, do ponto de vista de neurociência de comportamento, das doenças psiquiátricas também, hoje em dia, quando você faz por exemplo, uma ressonância funcional no paciente que tem um transtorno de distimia, que é um transtorno de uma depressão mais leve, digamos assim, ou uma depressão leve, quando você faz esses estudos, tem uma coisa que chama muita atenção aqui, é que o pré-frontal desses pacientes não acende na ressonância funcional. Por mais que você dê orientação para que ele pense, para que ele reflita, para que ele pondere, que ele analise o fato, por qualquer circunstância, a coisa mais simples do mundo, entende? O metabolismo cerebral, frontal dele, não funciona. Não consegue acessar uma reflexão profunda. Entende? E aquilo está bloqueado. E o que é mais interessante, pacientes com depressões graves, entende? E chega para tratamento, não está surtindo efeito. Hoje em dia é feita muita estimulação, eletroconvulsoterapia, do ponto de vista moderno, não do ponto de vista que se fazia antigamente. Quando você pega um paciente desse, em que você não consegue ter abalo no pré-frontal dele, e você faz uma eletroconvulsoterapia, então a coisa volta a acender, a coisa volta a funcionar, a pessoa volta a refletir, ela volta a ponderar as coisas, sabe? Aquilo faz algum abalo em que existe uma desconexão entre o obsessor e o obsidiado. Então, essa simbiose que ele fala aqui,
ela é rompida pela eletroconvulsoterapia. A gente não sabe como que acontece, mas a gente sabe que acontece. Eu tenho falado para vocês aqui que a célula nervosa, ela tem dois funcionamentos muito distintos. Sabe? Um que a gente chama através dos neurotransmissores. É o que acontece quando se fala de serotonina, dopamina, essas coisas, assim, noradrenalina. São tudo neurotransmissores. É o que a gente conhece um pouco. Um pouco. Porque é muito pouco que a gente conhece de neurotransmissor. Entende? Para você ver, do ponto de vista de serotonina, a gente tem mais de 7 classes de serotonina. E cada classe de serotonina tem subdivisões de 14, 15, 21 subtipos de serotonina. Então, a gente conhece, é muito pobre o conhecimento da gente. E chega ao ponto de a gente ver absurdos, sabe? E absurdos que são divulgados do ponto de vista de descoberta, que as pessoas acham que é o tchan, entende? Então, porque no intestino da gente tem serotonina, não disse que o intestino, a inteligência da gente está no intestino, porque tem serotonina lá, mas são serotonina própria para o intestino, não é a mesma coisa do cérebro, são neurotransmissores diferentes, entende? Então, para de ter essas ideias pequenas na cabeça, porque isso não é assim que funciona a coisa, sabe? Então, além desses neurotransmissores, a gente tem uma parte do cérebro que a gente conhece menos ainda. É a parte elétrica dele. A parte elétrica a gente conhece pouquíssimo. Até alguns anos atrás, a gente conhecia só a eletroconvulsoterapia, entende que era feita a moda antiga, através de, geralmente, uma descarga elétrica significante que gerava até transtorno. Eu já vi pacientes com transtorno grave por causa disso, sabe? Depois surgiu a estimulação magnética transcraniana, que veio trazer algum avanço, alguma coisa, que no começo a gente achava que ia ser maravilhoso, sabe? Mas no congresso que eu fiz no ano passado, ou retrasado, aquilo que a gente esperava dela, em matéria de melhorar o quadro depressivo, não foi tão boa, sabe? E a partir de então surgiu a nova técnica de eletroconvulsoterapia, que agora está mostrando um empenho melhor. Mas é o que a gente conhece da parte elétrica. E é justamente essa parte elétrica que é onde nosso perispírito se encaixa e tem a conexão do cérebro perispiritual com o cérebro físico, sabe? E a gente conhece tão pouco, e o ponto de conexão entre um e outro é nessa glândula pineal. Não é que a glândula pineal é a glândula do pensamento, não. É um ponto de conexão entre dois cérebros, o cérebro perispiritual e o cérebro físico. E a partir dali, aquela conexão, ele toma conta do resto do cérebro da pessoa, sabe? Então, existe essa simbiose. E essa simbiose, ela é interessante. Porque você fica o tempo todo, muitas vezes, entende, passando por situações de ansiedade e que você sabia que não precisava passar por aquilo. Você fica, puxa, mas eu estou sentindo angústia dentro de uma coisa que eu não sei por que é que eu estou sentindo aquilo, entende? Porque, na verdade, aquilo ali já não tem grande parte sua, mas grande parte dele, sabe? Você começa a sentir tristezas imotivadas, uma já desimotivada, que você olha e diz, mas não tem mais grande significado. E aí chama muita atenção isso, sabe? Porque a pessoa começa a ficar perdida dentro dela mesma, entende? As desconfianças são tamanhas, então a insegurança também vai tomando conta, entende? E a situação emotiva dele vai ficando cada vez mais desestruturada. Isso numa pessoa que tem razão íntegra. Isso é uma pessoa que sabe ter consciência do que está acontecendo, ela está interagindo em sociedade, está sabendo a realidade dela, mas ela não tem controle da emotividade. Tá? Então, é nessa simbiose que muitas vezes você consegue acessar uma pessoa quando ela está predisposta a chegar até você. E aí eu quero que você preste atenção, ela está predisposta a chegar para você. Tem muitos pacientes, mais ou menos eu digo para vocês, eu trato mais de obsessão no meu consultório do que na casa espírita. Tem muitos pacientes que chegam para a gente, entende? E que a gente vai começar a dialogar, e você começa a dar sugestões, entende? Que vai chegar até a crença daquele paciente. Por quê? Porque ele vai ali, imbuído de um propósito de querer melhorar. Sabe? Ele se desarma diante do que a gente vai conversar. E ele desarmado, as ideias que a gente está colocando, de uma maneira gradativa,
vão chegando no pré-frontal dele. Porque à medida que ele está desarmado para enfrentar coisa nova, ele rompe um pouco esse intercâmbio mental. Ele sai desse domínio telepático que essa entidade estava tendo sobre ele, sabe? Ele começa a querer ter uma conexão nova com aquele profissional que ele está procurando alguma coisa, sabe? E a gente vai dando orientação, ele vai entendendo, ele vai compreendendo, entende? Aí quando chega no final da consulta, o companheiro diz, está vendo? Falei a mesma coisa para ele ou para ela, mas santo de casa não faz nada. E não faz. Por quê? A pessoa não estava predisposta a querer entender algo novo para ajudar nos problemas dela. Tem que ter essa predisposição, sabe? A pessoa tem que abrir fendas em suas crenças que estão sendo o tempo todo dominadas por esse intercâmbio mental. Entende? Aí você sugere coisa e tal, aí a pessoa entende e compreende, aí você diz, vamos fazer. Aí ele para e diz uma palavra para você, que é isso que o Rogério fala. Vou tentar. Aí ele já mostrou que está perdido, sabe? Uma pessoa quando diz eu vou tentar, ela está dizendo que ela gostaria de coisas novas, mas ela vai ficar triste por perder outras coisas que ela gosta. Então ele vai tentar porque está sofrendo, quer ter alívio por coisas novas que ele gostaria de ter, mas ele também não quer perder aquilo que ele sente prazer. Então quando ele diz eu vou tentar, ele está dizendo para mim, olha, meu pré-frontal entendeu, meu espírito compreendeu, o meu self está legal, mas o meu ego não quer perder a fofoca que eu gostava, a bebida que eu tomava, o cigarro que eu fumava, a paquera que eu tinha. O ego não quer perder aquilo. Então ele fica naquela dicotomia. E numa linguagem simplista, mas extremamente realista para a gente, ele diz, eu vou tentar. E quando ele diz assim, eu vou tentar, eu digo, não tenta. Não tenta porque você já perdeu. No dia que você quiser fazer, você sabe. Agora, enquanto quiser ficar tentando, é porque você está ainda satisfeito com o lado negativo que você gosta de viver. É aí que está essa palavra simbiose. Entende? Porque você dá algo novo, algo espiritual, algo que tem qualidade moral, para ele modificar a maneira de viver e de encarar a vida. Mas ele não quer modificar a maneira de viver. Ele não quer modificar a maneira de encarar a vida. Ele quer sair daquilo que perturba, sem ter que fazer esforço, sem ter que fazer mudança. E aí a simbiose ganha. E aí que está o grande problema, sabe? Porque aí você dá um remédio para trazer equilíbrio, você dá a sugestão positiva para ele fazer, ele entra em equilíbrio, se sente aliviado. Vou tentar, mas não precisa fazer tanto não, né? Fazer só um pouquinho. É igual aquela pessoa, sabe? Eu vou dar um exemplo bem fácil para você entender. Aquela pessoa que tem um infarto miocárdio. E quando tem um infarto miocárdio, tem um chanceiro, o coração para, eu estou morto, né? Então, o negócio está complicando para a minha vida, né? Uma coisinha maior, eu morro. Então, nessa hora, quando o nego pensa que vai morrer, o ego fica doido. Porque se morre, o ego se acaba. Porque o ego é onde está as emoções do corpo e a ignorância dele. Então ele perde o corpo, dançou. Então naquele momento, ele faz tudo, sabe? Ele sai tomando remédio certinho, ele sai fazendo dieta, ele sai fazendo caminhada, entende? Ele dorme cedo, ele não toma bebida alcoólica, ele fica, 10. No máximo um mês.
Depois de um deles, mas já dá para comer uma picanha. Aí vai comer a picanha. Mas também já dá para tomar um copinho de cerveja. Né? Então, aí, aqui, não, a picanha agora vai ser sábado e domingo. A cervejinha vai aumentar. É isso que eu te falo, entende? Dessa simbiose. É isso que você tem que entender. É por isso que Jesus chegou para a gente e disse aquela frase que eu gosto de repetir, sabe? Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta está espalhando. Então, ou você é, ou você não é. Seja o teu sim, sim, teu não, não. Porque isso passa te causa mal. Entende? Aí você começa a entender como Jesus fortaleceu o nosso lado positivo, o nosso lado espiritual, o nosso self, está entendendo? Porque é assim que a gente deve ser. Olha que Jesus falou isso há 2000 anos, hein? O Espiritismo é pouquinho tempo, 170 e poucos anos aí. A neurociência está descobrindo essas coisas agora, somente nesses últimos 20 anos que a gente está falando aqui. E é interessante que as coisas se entrelaçam, as coisas se encaixam. Ciência, filosofia e religião são caminhos de Deus para chegar até o coração deles. Eles não têm que ficar brigando um contra o outro, porque eles se associam, eles andam de braços dados, entende? Então, que eu compreenda isso, porque depois que essa simbiose é feita, entende? Você pode estar aqui, ele pode estar a léguas de distância. Eles comandam você. E isso é um fato tão bonito. Tem um livro da mulher Filomena. Eu não sei se atualmente está acontecendo. Eu sinceramente não sei qual é. Mas o negócio é o seguinte: o Eurípides Bassanufo, ele acompanhando a rainha de Portugal, que é um grande espírito evoluído, ele vai nas regiões trevosas e resgata um rapaz que estava sob o domínio dos irmãos inferiores. E ele é resgatado, é levado lá para La Esperança, e ele vai ser feito um tratamento dele. A primeira parte do tratamento, você sabe qual que é? É a Modéstia, que é a médica para ajudar no tratamento. Ela se concentra no irmão doente e traz mentalmente aquele que estava nas trevas dominando ele mentalmente. Ela intercede no meio e traz ele de lá para cá para substituir. Deu para perceber o que é o intercâmbio mental? Deu para perceber o que é ele estar no lá esperança e o outro está lá nas trevas? E o espírito superior dizer, vem aqui, e ele vai ter que vir, porque moralmente ele é quem manda. O superior é quem manda. Isso é intercâmbio mental. Isso é simbiose. Isso é tomar conta da casa mental, sabe? Então, é assim que a coisa se processa. Então, não precisa ele estar aqui. Não adianta você chegar aqui numa situação dessa, né? Vou na casa espírita e vou assim, bom, lá eu fico bom. Lá eu tenho atendimento fraterno, eu tenho oração, eu tenho água purificada, eu tenho passe, eu tenho evangelho, eu tenho prece, tenho tudo. Eu vou lá, e somente a pessoa que não entende, né? Aquele que vive do ego da ignorância, né? Eu vou lá, tomo meus passes e eles, pô, uma passe, meu, vai tirar esse carrego, tira meus encostos, sai de lá, tonificado, tô bom. Tem nada de bom, mano. Isso tudo que eu falei, atendimento fraterno, água purificada, paz, evangelho, oração, reunião doutrinária, estudo. Se você não fizer uma mudança moral na sua vida, isso não vai adiantar de nada. Sabe o que é nada? Porque o que é edificante no que eu levo são as mudanças que eu realizo em mim. As outras coisas vêm para me ajudar a que eu realize as minhas mudanças morais, as minhas edificações morais. Por quê? Porque você vem tomar passe, pode tomar quantos for, você pode tomar quantas transfusões de fluido for, mentalmente você está ligado com o outro, gente. Não interessa.
Entendeu? Você e o outro, a escolha é sua, entende? Entenda, para que isso tenha acontecido, você está ligado com esse irmão, entende? Seu anjo da guarda já falou, sugeriu coisa boa para você não aceitou. Você foi através de sonhos, foi chamado a atenção lá, você também não aceitou. Sobrou só a terceira forma de você aceitar a interferência, que é através de terceiros, que é entre nós aqui a gente estudando. Entende? Então você pode tomar fluido? Pode. Você vai sair de lá do mesmo jeito que você entrou do ponto de vista mental. E você vê interessante que é isso. No livro Missionário da Luz, de André Luiz, tem uma parte lá no final que ele fala dos passes. E quando ele está sendo instruído pelo organizador do trabalho de passe da casa, chega lá onde diz, olha, preciso da sua ajuda a respeito de uma 10ª vez. Aí o André Luiz acha aquele esquisito, mas 10ª vez? O que é assim? Não. Aí ele vai dizer, ó, esse irmão é a 10ª vez que ele vem aqui na casa espírita. Ele passa pelo tratamento de passes, ele assiste à reunião, mas ele não mudou em nada. Então, como ele não mudou em nada, a partir de agora, a gente vai aliviar ele cada vez menos, porque nós não estamos aqui para fortalecer os erros dos outros, mas ajudá-los em suas recuperações desde que eles comecem a fazer o que é certo. Sabe? Então, essas coisas é importante você saber, porque você vai ser ajudado em qualquer casa espírita, ou templo religioso, evangélico, em qualquer canto que você procurar Jesus, ele vai estar lá e a espiritualidade boa e amiga vai estar te aliviando 10 vezes consecutiva, e você está lá escutando a irmã falar aqui, o padre falar na igreja, o pastor no outro, e se você não costurou nada para dentro de você daquilo, acabou, fica por isso mesmo. É essa simbiose que eu quero que você entenda, porque você está o tempo todo já conectado com ele, com laços fluídicos que você não consegue romper, está entendendo? Você só vai romper quando você mudar. Entende? Quando você não mudar, você pode estar trocando de casa espírita, você pode estar trocando de religião, não interessa. O problema continua. Não é você mudar de rótulo, é você mudar conteúdo. Não é o rótulo, não é o hábito que faz o monge. E a romper essa simbiose, ela tem que ser radical? Que demora. Maura também está. Já está no Japão. Maura está no Japão, mas ela vai assistir. Esperando a resposta. Então, vai chegar lá agora. Então, entenda, ele toma conta telepaticamente. E é isso que você tem que começar a lutar agora. Sair desse domínio que você se integrou e se entregou para ele. O problema é esse. Então, no capítulo 29, no mesmo livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele dá o tratamento disso. E ele explica desse jeito. Olha que bonito. Lá no final do livro, você vê, a gente tem que ler o livro todo para chegar no fim é que tem um tratamento. Entendeu? Eu já vou trazer mastigado para vocês aqui a coisa. Olha o que ele diz aqui. Nesse sentido, a prece é dos mais eficientes recursos de que todos podemos dispor, em face da ação dissolvente sobre as correntes negativas que envolvem o paciente, auxiliando na libertação dos fluidos que lhe são impostos pela força telepática e pela atuação contínua do aniversário. Gerando vibrações de alto teor, a oração modifica a paisagem psicofísica, não somente de quem padece a alienação obsessiva, quanto do agente causador, a longo prazo, despertando-os para as realidades novas da vida. Tão simples, tão barato, e que você tem a vida inteirinha para fazer. É aí que está o problema. Aí você olha para mim e diz, mas eu faço prece todo dia, quanto mais eu rezo, mais defunto aparece. Não é?
Pois é, porque está fazendo errado. É aí que não. Eu já falei para vocês. Rezar é o homem dizer o que pensa. É o ego que fala quando está rezando. Prece, oração, é a alma dizer o que sente. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Aí você pega o livro dos Espíritos, vai lá na lei da adoração, está lá explicando como é que você faz a prece. E ele diz uma coisa que é fundamental. A prece precisa de 3 coisas para que ela seja uma prece: fé, fervor e sinceridade. Você quer que eu comece pela fé, pelo fervor ou pela sinceridade? Olha, mas é aí que está o problema, entendeu? A fé. Fé. No livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, no capítulo que fala do passe, que é outro capítulo lindo, sabe? Lá ele define um pouco essa fé que eu trouxe a definição para vocês, sabe? Ele diz que fé não é aquela fé irracional, não. É um sentimento de segurança íntima, no bom proceder, que a pessoa sabe que deve fazer. Sentimento de segurança íntima, é você ou você? Do bom proceder, que você sabe que deve fazer. Então, você sabe dentro de você o lado negativo do teu ego que está vinculado a ele. Você sabe quando você está agindo por ignorância, tirando conclusão do que você não conhece. Você sabe quando você está vivendo das suas imperfeições, são as emoções que o teu corpo está dando e que você se entrega para elas, sabendo que são negativas. Você sabe. Você sabe qual é o dever que você tem para praticar. O que eu falo para vocês para fazer com que sua vontade seja rebominada? Pergunta para você mesmo. O que realmente eu devo fazer com isso que eu estou vivenciando e sentindo? Pergunta para a tua consciência. Onde está o meu dever nisso aqui? Porque se Deus deixou permitir que isso chegasse até mim, é porque eu preciso praticar um dever diante disso. Por quê? Porque mandamentos são deveres maiores. E onde é que está o meu dever diante disso? É esse sentimento de segurança íntima do bom proceder que você sabe que deve fazer. Ah, mas não é isso que eu gosto. Ah, mas não é isso que eu quero. Ninguém está falando do que gosta nem do que quer. A gente está falando do dever. Porque se você está falando do que gosta, do que quer, está falando do seu ego. É a sua personalidade diante do mundo, da materialidade que você está vivendo, que diz o que você gosta, o que você quer. Quer viver da matéria pela matéria? Por que é que vai falar com Deus então? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o dever é uma coisa bem explícita que está lá. Quando a gente diz, seja feita a tua vontade, Pai, na terra e no céu, eu estou pedindo para o dever que Deus me deu para praticar, e não o meu desejo, e não o meu interesse. Eu não digo, seja feita meu desejo, Deus. Então fica na tua, mas seja feita meu desejo. É assim que você faz no Pai Nosso. Deixa de ser hipócrita. Porque você fala isso no Pai Nosso e vive de uma maneira diferente e dissoluta. Pô, meu, você acha que Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, você acha que esse Deus não está vendo a lambança que tu está fazendo? Então você não reza, você não faz oração, você está rezando. O seu ego está dizendo palavras que no fundo você não está sentindo a essência dela. Então você não está tendo nem fé em você, para você fazer o que deve. Porque depois que eu fizer o que está na minha alçada fazer, e eu não estiver dando conta, mas que eu estiver fazendo e não estiver dando conta, aí é que eu vou partir para a fé divina. Aí é que eu vou falar com Deus. É aquela frase que está lá no livro dos Espíritos: faz de ti, o céu te ajudará. Primeiro faz tua parte.
Mostra a tua fé. Realiza o que tu deve. Educa aquilo que você sabe que precisa ser educado. Faz esse esforço, não tentando, mas porque você sabe que é certo fazer. Você vai fazer por bom senso. Então aquela pessoa que diz eu vou tentar, ela não está tendo bom senso. Ela nem está tendo boa vontade. Ela está querendo arriscar um olho porque ela não quer perder o outro olho, que é o lado da animalidade que está junto dela. Então prece é primeiro você usar a sua fé humana para fazer a tua parte. Depois você vai usar a fé divina, que é esse sentimento de segurança ímpar do bom proceder do Pai que é perfeito para com o Filho que sou eu imperfeito. Então eu vou clamar para esse Pai, mostrando para Ele com sinceridade que eu estou fazendo a minha parte e que eu não vou desistir de fazer a minha parte. Porque aquele que muda, ele não volta atrás. Desculpa, mais esfarrapada dele, mas eu dou um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente. Você não está dançando. Jesus falou em andar enquanto tendes luz, para que as forças do mal não venham te abraçar. Então anda com a luz, mostra tua fé, pede quando você estiver cansado, mas fazendo a tua parte sem deixar de fazer. Aí você vai fazer a prece e vai fazer com sinceridade. Sincero é aquele que diz só a verdade. Porque você acha que vai enganar Deus? Mas como é que está lá no livro dos Espíritos, na ordem da adoração? As preces que encaminharem para os espíritos superiores, eles vão levar até Deus. Você pode rezar para Deus ou para os espíritos superiores. Quando você reza para os superiores, eles vão até Deus para depois voltar com a resposta. Então não tem jeito, é você e Deus. Ou você fala direto com Deus, chega lá e Deus do mesmo jeito. Então, entenda que isso é prece, tá? Então, não tem como você, é o que eu falo para vocês, diante de cada atitude sua, existe uma lei de Deus olhando para você. Você já parou para pensar nisso? Cada atitude sua, existe uma lei de Deus. E essa lei de Deus está gravada na tua consciência. Não tem como você dizer que não conhecia. Então é você com você e a lei de Deus está contigo, tá entendendo? Então está lá, para cada atitude sua. Então, se você está realmente fazendo o que lhe compete, aí você pode ajudar Deus. Por isso que Kardec pergunta, pode uma pessoa por si só vencer os quadros obsessivos? Sim. O que lhe falta é vontade. Não é que está faltando ele ir para a casa espírita, não. Não é que está faltando evocar o obsessor, não. O que falta é vontade de cada um e mudar de intercâmbio mental. Sair da simbiose. Dizer, não, eu estou errado, mas não é isso que eu quero mais. Eu quero algo edificante. Você não, o pensamento é uma coisa que ninguém consegue. Você já tentou parar de pensar? Ninguém consegue. É um quadro dinâmico. Então, se você está nesse intercâmbio mental e você para com essa simbiose, você já caiu na outro intercâmbio mental. Você só temos dois caminhos. Ninguém há de satisfazer a dois senhores. Não existe três, é dois. Ou é o bom, o mal, o certo, o errado e acabou. Há de satisfazer um e detestar o outro e acabou. Então você sai de um vai para o outro. A escolha é sua. É você que tem consciência. Eu falei que nos quadros neuróticos a consciência está íntegra. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Você tem a sua consciência íntegra diante dos quadros neuróticos. A sua razão está funcionando perfeitamente. O que está danificado é as emoções, entende? Que você se vinculou com coisas negativas. Então você escolhe. Você é dono da sua vontade, porque a vontade é quem escolher. Vontade, a capacidade intelectual que eu tenho de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. É a sua vontade que você vai ter que exercitar. Então pergunte para você.
O que é que realmente eu devo fazer diante disso? A resposta está lá na tua consciência. Independente de qual seja a obsessão, independente de qual seja o vício moral, independente de qualquer coisa. A resposta está na nossa vontade e na nossa consciência. Então, depois que você vê o que deve, você faz a segunda pergunta. Se é isso que eu devo, por que é então que eu não vou fazer? Se eu digo que eu quero mudar, se eu sei o que eu devo, e sei que tá, a minha escolha é colocar em prática, por que é que eu não vou fazer? Por quê? Então, é essa prece que a gente está falando, entendeu? De você ter essa fé, sentimento de segurança íntima, de um bom proceder que você sabe que deve fazer. O que é fervor? Fervor é emoção, é você usar a emoção de falar com Deus, com a espiritualidade superior. Emoção são reações físicas e mentais diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar alteração respiratória, alteração cardíaca, o coração acelera, alteração das glândulas endócrinas, eu vou ficar com rubor, eu vou transpirar, eu vou ficar com os olhos regalados, com pupila dilata, tá entendendo? Isso é você sentir a emoção quando você estiver fazendo a prece. Não é fazer uma prece xoxa de emoção. Isso não existe. Deus escuta o fervor. Fé, o fervor e essa sinceridade. Isso é que é prece. Então, se você não faz desse jeito, você não faz prece, você reza. Já é o segundo caso da bobagem. Você tem que parar. Se não tiver, a gente nunca faz essa coisa. Então, já que eu terminei na prece, façamos a nossa prece. Vamos começar a treinar agora. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela divina, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o vinho, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma vez que no vosso amor pode abrasar a terra, deixai de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com poder, com bondade, com beleza ou com perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a doação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Vamos elevar nosso pensamento, o nosso Mestre Deus Jesus, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em vosso nome, estudando seus ensinamentos sobre o olhar do Espiritismo. Agradecemos também aos nossos espíritos guardiões, aos protetores dessa casa, aos espíritos familiares que sempre se fazem presente para que esses estudos sejam possíveis. E possamos guardar em nossa mente, em nosso coração, todos os ensinamentos aqui proferidos. E que com isso possamos fazer as renovações necessárias para o nosso progresso. Pai nosso que está
as nossas